doutor Ortega, qual que é o assunto hoje? Boa tarde, Marquinhos Delair, Tony que está aqui com a gente. Hoje nós vamos falar um negócio interessante, falar o seguinte, que a graça sem graça não tem graça. Esse é engraçado. É? E a turma falou, mas o que isso aí tem a ver com saúde, né? Bom, para quem tem a questão de fé, sabe muito bem o que é a graça. Mas a gente vai falar aí para a turma em geral. A maior graça que nós recebemos é a nossa vida. Né? De graça. E é de graça. E as coisas todas que existem na Terra. Tanta coisa bonita. Então essa graça, como é que o nosso cérebro interpreta e ele trabalha? Ele trabalha de uma maneira muito interessante. O cérebro, ele é talvez o nosso órgão, essa parte do corpo, mais intrigante. Porque há muitas pessoas que falam que o potencial nosso cerebral é muito aquém daquele até que a gente utiliza. Além disso, ele é sede das emoções. O grego antigamente achava que a emoção era do coração, tanto é que ele falava que as coisas o indivíduo aprendia de cor, que é do coração. Então, muito tempo depois, os estudos sabem que toda a memória, todas as coisas que vão acontecendo com a gente estão armazenadas no nosso cérebro. O cérebro é o maior consumidor de glicose, de energia. Mas é o músculo, é o coração? Não, é o cérebro. Tanto é que quando a gente começa a ficar aí com baixa de glicose, um dos sintomas é a tontura, exatamente porque o cérebro está em sofrimento. Mas, apesar de toda essa beleza que é o cérebro, a complexidade dele, o cérebro é um órgão muito, a gente poderia falar que ele é um órgão muito burro, porque ele depende daquilo que você manda para ele como informações. Se alguém aí fala assim, ninguém acredita nas coisas que eu falo, ou nas coisas que eu faço, o cérebro acredita. O nosso cérebro acredita piamente na gente. Tanto é que quando você está vendo alguma coisa e que você vê essa coisa meio com defeito, ou você vê uma coisa que você possa se enganar, que é o efeito da ilusão, né? O cérebro se assusta. Ele vai ter uma atividade ou de se defender ou de correr. Então, para quem tem medo de fantasma, qualquer sombra é um fantasma, assim que se interpreta. Então o cérebro ele depende muito dos órgãos do sentido. E ele funciona na base das informações então que a gente passa para ele. Então se nós temos a graça, que é a vida, que é o cérebro, as coisas todas que acontecem, mas a gente manda informações muito ruins para o nosso cérebro, né? Então quando não há a graça, o que o cérebro passa a interpretar? Agora é jornalismo. Né? Que a vida está muito difícil, que a vida está muito ruim. 13 horas. Então gera na pessoa mecanismos que deveriam ser controlados pelo cérebro, que o cérebro acaba não utilizando. E isso tem uma repercussão muito grande na recuperação da saúde de alguém. Então quando alguém tem uma informação para o cérebro, até pelo pensamento, pela palavra, a palavra tem muito poder. Então quando a gente fala uma coisa para a gente mesmo, a gente passa a acreditar aquilo como uma verdade. E isso dá um efeito no organismo da pessoa. Muita gente estava falando aqui em off, né, da baixa imunidade, inclusive até para a nossa imunidade. Quando a gente vai se defender de qualquer coisa, de uma doença que a gente acha que não vai conseguir se defender, o cérebro está interpretando dessa forma. Então até a imunidade fica prejudicada. Então as pessoas que conseguem, tem muita gente que fala que mesmo na dificuldade o sorriso é um bom remédio, e isso é verdade. Porque quando o cérebro ele observa que a pessoa tem uma tendência de lutar mesmo na dificuldade, porque todos têm dificuldade, uns mais, outros menos, o que talvez diferencie as pessoas, seu jeito como as pessoas lidam com essa situação adversa, isso tem todo um resultado positivo com relação à própria recuperação da doença. Então as doenças, o modo de viver, como as pessoas interpretam tudo aquilo que acontece, faz uma diferença enorme no tratamento. Então, às vezes, o indivíduo é hipertenso, ele faz o tratamento correto, ele segue a recomendação médica, ele faz dieta e a pressão não abaixa.
Porque às vezes ele está lidando com uma situação divergente na vida, o modo dele pensar às vezes é um pouco mais negativo, e às vezes é isso que não deixa o indivíduo melhorar e se recuperar. Por isso que eu falo que a graça sem graça, né, não tem graça. Se a gente conseguir dar diversidade, a gente enxergar que há tantas coisas boas que ainda possam acontecer, a gente tem muito mais chance de se recuperar. A recuperação das pessoas mais otimistas é sempre mais rápida do que as pessoas mais pessimistas. Porque a gente informa para o cérebro coisas positivas, porque o cérebro ele aceita aquilo que a gente está falando. Então, se eu vou prestar uma prova, eu falo que eu não vou conseguir, você não vai conseguir. Aquelas pessoas negativistas que reclamam de tudo, se eles ganharem na loteria, vão reclamar que o prêmio foi grande ou foi pequeno. Ela reclama de tudo. Essas pessoas, vamos dizer assim, negativistas, elas atingem também outras pessoas? Ou seja, o cérebro teria algum campo magnético também ao seu redor? Claro que sim, com certeza. Pessoas que têm aí a turma chama de aura, né? A tal da aura negativa, que na verdade são os próprios pré-requisitos da pessoa de observar a coisa sempre pelo lado pior. Elas influenciam muito o grupo, são os líderes negativos, assim como existem lideranças positivas. Então, um cara, quando ele age com positividade no trabalho ou na família, então, se o sujeito é um chefe de uma família e ele é um cara mais positivo, ele irradia em todo mundo uma questão de confiança. Se a mulher é uma pessoa que confia, ela gera nos filhos a confiança. Então, se ela é uma pessoa temerosa, que tudo reclama, tudo não dá certo, que a doença atacou, que a família está uma desgraça, o que ela passa? Não é que ela atrai. Eu acho até que ela tem. Ela atrai para si esses problemas. Eu acho, porque como ela tem porque assim, Odair, tudo é nossa predisposição. Tudo é predisposição. Como você está falando. Entendeu? Tem gente que acha o seguinte: tem gente que ganha uma bicicleta e acha que a cor não está boa. E tem outro que está andando a pé e está querendo uma bicicleta mesmo que velha. Então tudo é assim, o que você busca, tudo que você busca, que não é só uma questão de filosofia, é uma questão que tem a ver com saúde. Porque o nosso comandante é o cérebro. É ele que comanda as emoções, é ele que controla todo o funcionamento. Então, se a gente está passando para ele algumas informações equivocadas, ele trabalha sobre equívoco. Então, se ele comanda o coração não vai funcionar direito. Se ele comanda a digestão não vai funcionar direito. Há muitas pessoas que falam assim, minha digestão é muito difícil. Tá, mas o que significa digestão difícil? Ela é difícil porque existe uma doença ou é difícil porque existe um estado de espírito difícil? É o que você está falando. Fala assim, a gente negativa traz coisas negativas. Comparando aqui a gente aqui na rádio, né? Quem quiser sintonizar a Paranapanema tem que ter uma frequência certa, né? A gente vai sintonizar naquele canal. A gente não sintoniza outras coisas. Então, se o indivíduo ele tem um pensamento mais negativo, mais destrutivo, que nada está bom, aonde ele está sintonizado? Ele está sintonizado nas notícias ruins. Que programa que ele assiste no rádio, na televisão? Ele assiste os programas ruins. O que ele fala para os filhos? Ele fala de coisas ruins. Se vai acontecer alguma coisa, se vai chover, não vai chover, vai dar trovoada. E se der trovoada, é bem capaz de acertar nele. Então as pessoas passam a trabalhar dentro de uma lógica negativa e isso na saúde tem uma repercussão enorme, enorme. Fé tem um handicap favorável para se recuperar muito grande. Por que há pessoas que fazem o mesmo tratamento, né, seguem as mesmas recomendações e têm um resultado muito distinto? Não é só uma questão da biologia, é uma questão também da predisposição da pessoa. Então a gente fala, então para quem ouve, para quem está atento ao que a gente está falando aqui, não está se falando que as coisas não vão ter diversidade, né? Aliás, a Bíblia já fala isso: no mundo tereis aflições, né? As aflições estão aí. Agora, o problema é como é que a gente lida. Olha que conceito interessante do Freud. O Freud falava assim, que o trauma pouco importa. O que importa é muito mais como você observa o trauma. Então, a consequência ruim das coisas da vida estão muito mais na sua percepção individual daquilo que aconteceu do que de fato para aquilo que aconteceu. Doutor, oi. No campo também religioso, isso para os católicos, para os evangélicos, nós vamos ver, né, que o maior mestre presente é Jesus Cristo. E em todos os milagres, em todas as curas que Jesus proferiu,
que eu me lembre, todas elas, ele dizia, a tua fé te salvou. Exatamente. Ou seja, aquele pensamento positivo, aquela certeza que você teria se você tocasse no mestre, você se salvaria. Tinham tantos outros ali com tantos problemas que não se curaram. E aquele que Com tinha um certeza. pensamento positivo, ele tinha a graça de ter aquela certeza, jogou isso para o cérebro e a tua fé te salvou. Com certeza. Isso daí, Adelari, é uma predisposição do indivíduo, é um exercício. Um exercício. Porque assim, quando a gente nasce, existem as qualidades da gente. Então tem gente que é um pouco mais alegre, tem um outro que é mais reservado, tem um que é mais tímido, o outro é mais saído. Isso são as qualidades humanas. Mas é possível o exercício. O exercício do pensamento melhor é possível. Por isso que existe a neurolinguística, né? A programação neurolinguística, de você falar coisas boas. Então tem gente que logo de manhã, quando acorda, já sai falando... entendeu? Hoje está chovendo, hoje o dia vai ser ruim. Hoje porque não está chovendo, vai ser muito quente. Hoje não está assim. Então o que é para estar? É para chover, é para fazer sol? O que é? Então às vezes a pessoa nem... Então tudo tem um lado negativo. E isso gera nela mesmo uma condição muito ruim do ponto de vista do cérebro. O que o cérebro está avisando para todo mundo? Porque ele está recebendo essa informação. Ele recebe essa informação da nossa consciência. E ele trabalha num outro nível, que é o nível do derrotismo. Mas se eu tiver fé, o negócio vai dar certo? Claro que não, porque se fosse assim, ninguém morria. Doutor, algum tempo atrás, eu estive na administração do Hospital de Piraju. Eu fui levar uma sugestão à administração do Hospital de Piraju. Qual a sugestão que eu fui levar? Na entrada do pronto-socorro existia uma placa lá. Inclusive, são parceiros do Hospital de Piraju, né? Mas fazia propaganda de uma funerária, bem na porta de entrada do pronto-socorro. Eu sugeri para ele, falei assim, olha, não tem jeito de vocês, aquela placa que está ali, vamos colocar em outro lugar. Porque quando a pessoa já chega ali, ela olha aquela, na entrada do pronto-socorro, aquela placa, né? Nunca tinha prestado atenção, mas de fato... Eles retiraram a placa, né? Convênio com a funerária. Então ali já Claro, claro. Você vê que são coisas que você foi muito atento, né? Bacana. Mas são coisas que passam, são os tal dos estímulos subliminares, né? O que você está informando num lugar que deveria ser só para recuperação? Ela falou, aqui pode ser que o caminho você está vindo, mas de repente você pode sair empurrado, né? Claro, tudo isso tem a ver, entende? Até o jeito. Por que as pessoas falam que o médico resolve? O médico resolve muitas doenças pela confiança. Da confiança que ele demonstra, que as pessoas têm nele. Como acontece isso com tanta gente, não é só a confiança. Por que tem aquele negócio da mãe, quando o sujeito cai, a mãe começa a falar, não vai doer, não vai doer, não vai doer, e não dói. Entende? Por conta do poder que a mãe tem, de autoridade. Então, assim é o médico, assim é quem está na religião, é o padre, é o pastor, enfim. Mas essa predisposição, então sempre assim, trazer para a pessoa, certo? É possível treinamento de enxergar melhor as coisas. Então o que nós vamos falar? Então às vezes vai falar uma coisa negativa, freia. Porque isso é muita gente, a gente encontra muitas pessoas, são pessoas que assim, são pessoas tristes. A tristeza não é só pela condição adversa, as condições adversas vão acontecer, é muito mais pelo estado de espírito. Esse estado de espírito pode ser melhorado. Mas a coisa vai resolver? Pode até ser que não se resolva. Mas por isso que falar graça sem graça, não tem graça. Porque sem achar graça nas coisas que acontecem, a gente passa uma informação para a gente da diversidade, e isso é muito ruim em termos de saúde e de doença. Aconteceu um fato também, uma vez fui tirar sangue, né? Muito tempo atrás, né? A gente não é acostumado a tirar sangue, a moça falou assim, seu sangue tá difícil, hein? Tá muito grosso o seu sangue. Nossa, aquilo me assustou. Claro. Que depois, para tirar sangue novamente... e não tem sangue grosso, não tem sangue fino. Se tivesse sangue grosso, era doença, ué. Depois do intervalo a gente volta nesse assunto onde a graça sem graça não tem graça. Então não tem sangue grosso, tem sangue fino. Aí quando você... 12 horas e 42 minutos. Muito bem, voltamos com o doutor Oswaldo Ortega e a nossa produção recebeu aqui um telefonema, doutor Ortega. O ouvinte passou o nome, mas eu não vou falar o nome dele porque de repente pode ter usado o nome de outra pessoa. Como nós não temos a presença dele, mas ele perguntou o seguinte, faz a seguinte pergunta ao doutor Ortega.
se o senhor continua emitindo atestado médico falso. Isso é grave, hein, doutor? É uma boa pergunta. Estamos falando da graça sem... Como fala, né? A graça sem graça não tem desgraça. É isso aí. Ó, Delair, primeiro, não me consta que alguma vez na minha vida eu tenha dado atestado falso. Ele fala que eu continuo, né? Mas você sabe que essa pergunta é boa porque muita gente faz confusão com atestado, né? A gente trabalha numa empresa de medicina do trabalho. Então, o que a gente mais faz lá é emitir atestados de aptidão para o trabalho. Talvez possa ser essa confusão dele, porque eu não faço clínica geral, não tenho nem como fazer atestado para ninguém. O que acontece muitas vezes é que esse atestado, o atestado ele tem fases. A primeira fase é a fase do exame médico, do exame físico. A outra fase é, às vezes, dos exames complementares. Então, lá, como nós somos em 2 médicos, e nós não estamos normalmente os 2 no mesmo tempo, então, às vezes, a pessoa passa a consulta médica com um, o exame médico com um, e se pede o exame complementar, esse exame é feito, e depois fica lá para o atestado ser liberado, que nem sempre é o médico que examinou. Então, quem assina o atestado final é quem olha todo o procedimento como um todo. Então, pode acontecer da pessoa ser examinada pelo Dr. Marcelo, faz o exame complementar, e quem faz o atestado final pode ser eu, porque eu estou olhando o resultado dos exames complementares, o exame físico que ele fez, que não constatou nada, então esse atestado pode sair inapto e inapto. Então, quem assina o atestado está assinando um atestado de aptidão para o trabalho, não é um atestado de saúde, é diferente. Lá é um atestado para trabalhar ou não trabalhar. E dependendo dos exames complementares, pode sair um resultado adverso. O sujeito não está em condições de trabalho. Então, isso é uma coisa. Então, uma coisa é o atestado ocupacional. Outra coisa é o sujeito que vai lá, pega um atestado porque foi pescar e o médico dá um atestado que está doente. Não procede que alguma vez eu tenha dado atestado para nego vagabundo. Tá certo? Então, se ele, por acaso, pegou um atestado que ele está achando que é falso, eu tenho uma recomendação para ele. Em vez de fazer uma pergunta aqui cabeluda para a gente na rádio, vá na polícia. E faça como você está falando, isso é crime. Faça a denúncia de que a gente fez um crime e que a gente continua fazendo o crime. Porque ele está falando que a gente continua. Então é fácil. Então vai lá na polícia, faça uma reclamação. O delegado com certeza vai chamar, leva o atestado falso lá. E está tudo certo. Porque quem fala, vou colocar a pergunta, primeiro que acha que vai constranger a gente de responder. Né? A gente sai de casa para vir aqui na rádio. Não tem problema nenhum, Anjo. Quanto tempo que a gente se conhece que eu tô aqui na rádio? A gente vem aqui e responde todos os problemas, todas as perguntas. Não tem problema nenhum de responder as coisas. Então a gente responde dessa forma. Tá achando que é falso o atestado? Tem 2 caminhos. Ou manda para o Conselho Regional de Medicina, denunciando que houve um médico que deu atestado falso e que continua fazendo isso. Ou faz um boletim de ocorrência de que o atestado é falso. Agora, o que a gente está esclarecendo para as pessoas, que isso faz parte mesmo do negócio. Tem muita gente que fala assim, mas o atestado saiu assinado pelo Dr. Ortega, mas quem me examinou foi o Dr. Marcelo. Isso pode acontecer. Aliás, ao contrário também acontece, porque lá é uma empresa. Porém também, doutor, se eu fizer uma acusação e não conseguir prová-la, eu vou responder também juridicamente por essa acusação. Então, tranquilamente, a gente está aqui e está explicando o que em verdade é uma empresa de medicina do trabalho. E isso é praxe em todos os lugares. Mas o ideal seria que o médico que examina, se fosse o mesmo médico que é atestado? Sim, mas o movimento lá... Agora a gente está numa situação complicada, mas o nosso movimento, graças a Deus, é de atender 50 a 60 pessoas por dia. Então, e acontece, doutor, ali, por exemplo, o senhor dar o diagnóstico, a clínica dar o diagnóstico que eu estou apto ao serviço, mas eu não estou bem. Eu falar, mas doutor, o senhor está errado, eu não estou em condições. Isso acontece? Não, lá é uma situação um pouco diferente, né? Às vezes o que acontece lá é quando vai fazer o exame de retorno ao trabalho. A pessoa está afastada, né? Ou foi lá, não afastou no INSS, encerrou-se o benefício, para voltar a trabalhar, ela precisa passar no médico de novo. A gente chama isso de exame de retorno ao trabalho. Mas o primeiro cuidado que eu tenho sempre que fazer, que eu faço, eu sempre pergunto para a pessoa o que ela acha. Porque eu entendo assim, a capacidade laborativa, antes da manifestação do médico, é da pessoa. Tá. Então eu posso achar que o Marquinhos está em condições de trabalhar, mas se o Marquinhos fala assim, olha, eu não me sinto em condições de trabalho, eu não vou, não estamos no século XVIII, da escravidão, XIX. Então a pessoa tem a liberdade, o que a pessoa precisa entender são as consequências. Olha, se eu colocar aqui no seu atestado que você está inapto do jeito que você está me falando, primeira coisa que vai acontecer, você vai ficar sem receber seu salário. O segundo, você vai tentar voltar para o INSS. E se não der certo no INSS?
Você pode demorar 30, 60 dias e você aguenta ficar esses 30, 60 dias sem salário? Então a pessoa se reflete melhor. Muitas pessoas falam assim, doutor, então vamos fazer o seguinte, eu vou tentar voltar a trabalhar. Certo? Agora, eu não dou incapacidade para alguém se a pessoa... não dou capacidade para alguém se a pessoa está falando que se sente incapaz, porque existe uma porção de coisas que são as questões até emocionais das pessoas. Tem gente que não consegue trabalhar por um handicap negativo. Isso é uma coisa. Isso é diferente de perícia médica. A perícia é uma decisão para alguém, para uma justiça, para o INSS. Aí você manifesta a sua opinião e deixa o julgador falar aquilo que ele acha melhor. Tá certo? Mas do ponto de vista da medicina do trabalho, a gente dá aptidão para quem a gente acha, mas se a pessoa alega que não tem condição de retornar ao trabalho, tá tudo certo. A pessoa não retorna ao trabalho e ela assume a consequência. Aliás, é maior de idade vacinado, como a gente fala, responde. Mas a pessoa precisa ter ciência a respeito daquilo que de fato é. Deixa eu ver se eu entendi uma pergunta aqui. O doutor reprovou, não sei se é o doutor Oswaldo, seria o doutor Oswaldo, reprovou. Reprovou o quê? Não sei. Deslocamento do braço. Ele tinha deslocado o braço e tinha passado na prefeitura. Ele teve um deslocamento do braço. E tinha passado e o senhor não deu... Tinha passado tinha passado na prefeitura. Passado concurso. no concurso da prefeitura. Aí o senhor ele perdeu reprovou o e emprego ele perdeu o devido... serviço e teve consequências na vida dele por causa disso. Ué, mas se ele presta um concurso público, ele tem que... Se pergunta a opinião do médico, o médico vai avaliar, ver se a pessoa tem condição de trabalhar. Aliás, essa é a finalidade do médico. Quer dizer, então ele acha que ele presta um concurso público, ele não tem condição física de exercer o cargo, deve ser que talvez ele foi trabalhar com o braçal. Não. E se ele não tem condição física de ingresso, como é que nós vamos fazer? Ué, o empregador definiu uma regra. O empregador quer que faça um exame de aptidão para ver se pode trabalhar ou não. Passa no concurso, depois vai para o médico dizer. Ué, há tempos atrás a gente fez uma avaliação de um outro sujeito, que o sujeito passou na prova, mas o sujeito tem uma psicose persistente. E nós vamos falar, está apto para trabalho? Não está apto para trabalho, gente. Aí esse é um exame aí é diferente do negócio, é um exame de ingresso. Para a gente trabalhar em qualquer lugar, a gente precisa ter um ingresso. Olha, eu estou apto ou não estou apto? Essa é a opinião do médico. Ué, como é que nós vamos fazer? Se o sujeito tem uma doença X que não dá para ele trabalhar, nós vamos falar que ele pode trabalhar? Aí entra no negócio, dali 2 dias vai se afastar? Ele disse que deslocou o braço. Esse deslocamento do braço... Bom, aí precisa olhar, vai saber o exame físico dele, certo? Eu acho que talvez ele está colocando um ego muito grande na situação de imaginar que a gente sabe de todos os casos de todas as pessoas, um lugar que atende 200, 300 pessoas por mês. É esse o mesmo do atestado falso? Será ou é outro? Não, é outro. Me parece que é outro, né? Refluxo à noite, doutor. Intestino preso. A Vânia está perguntando. A Vânia está perguntando. Refluxo à noite, intestino preso, o que tem que fazer? Refluxo? Tem Tratamento. Preso, tem não, ligação? aí tem que fazer o tratamento. Não, são coisas diferentes. São coisas diferentes, mas precisa ver primeiro que tem muita coisa dessa aí que tem a ver com alimentação, tem a ver com a própria sobrepeso. Tem uma coisa que interfere demais no refluxo que é o sobrepeso. Tomar líquido à noite. Uma hora a gente pode até falar aqui de refluxo, que tem bastante gente em refluxo. Até eu mesmo. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui, doutor, bem rapidinho. Dá para confundir gases com dores, tipo dores renais? Na clínica? Não, na clínica médica? Não, o paciente. O paciente pode, por exemplo, achar que, por exemplo, ele está tendo uma dor enorme e é gás. E ele achar que, por exemplo, é uma dor renal... Pode. Pode confundir. Porque assim, a resposta a isso é assim, todo doente, ele interpreta uma doença de acordo com aquilo que ele conhece. Tá certo? Essa é a arte do médico, é saber aquilo que a pessoa fala e traduzir isso para um exame físico e uma outra doença, o diagnóstico médico. Então a pessoa, ela interpreta de um jeito e ela fala até pelo senso comum. Mas gás pode dar uma dor tão forte assim? Pode ter colite, tem gente que tem colite que dói, às vezes estimula até um abdômen agudo. De achar que a situação pode ser até cirúrgica. Eu já ouvi falar que é um gás perdido, fica perdido dentro do corpo. Tá bom. Doutor, obrigado. Vai saber, né? Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Agora são 12h52, intervalo e voltamos em instante.